A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, uma opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Eu gostaria de dizer que nós não temos como ler aqui as mensagens, né? Estamos priorizando o estudo da palavra de Deus, mas temos lido na equipe, não é, que nos assessora, que nos auxilia, a produção do programa tem lido, tem respondido as mensagens, e eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, agradecer por suas orações e pela mensagem que temos recebido através do WhatsApp do programa. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você é aluno dessa escola de teologia, de profecia, de escatologia, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. Nem sempre estamos tratando de assuntos futuros, proféticos, no que diz respeito à escatologia, não. Mas estamos trazendo aqui um panorama do ministério profético, estudando os principais profetas e as principais profecias lá do Antigo Testamento. E de forma específica, estamos estudando sobre o ministério do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias e ficou conhecido na história pelos muitos milagres que operou. E hoje nós estudaremos a última profecia que foi proferida por Eliseu, e eu posso até também dizer o último milagre operado por Deus através de Eliseu, por incrível que pareça, após a sua morte, não é? Abre a tela, por gentileza. O título do programa hoje é A Doença e Morte do Profeta Eliseu. Vamos estudar a sua última profecia, vamos estudar a enfermidade, a morte do profeta e o que Deus fez através de Eliseu, mesmo depois da sua morte. E você sabe disso, que antes de nós darmos início à nossa aula propriamente dita, né, eu gostaria aqui de trazer algumas informações, né, introdutórias que eu considero importante. O ministério profético de Eliseu foi um dos mais longos, um dos mais extensos, né, um dos mais extraordinários da Bíblia, durou aproximadamente 50 anos. Acredita-se que o ministério de Eliseu durou aproximadamente 5 décadas. E Eliseu nos deixou o que nós chamaríamos de um grande legado, uma grande herança. O seu exemplo de vida, seu caráter, seu ministério se constitui numa herança não somente para os seus contemporâneos, não somente para os filhos dos profetas, mas também para todos aqueles que são chamados para servir a Deus nas demais atividades da igreja, né? Eliseu foi chamado por Deus para o ministério profético e teve o privilégio, né, de aprender com o profeta Elias. Ele tornou-se um dos personagens mais notáveis da Bíblia. E sua história está registrada desde o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis até o capítulo de número 13 do segundo livro dos Reis. E a Bíblia registra não apenas as profecias, mas também fala da sua vida, fala das suas obras, fala do seu caráter, né, da sua personalidade. Um homem íntegro, um santo homem de Deus. Ele foi reconhecido, né, pela Sunamita como um santo homem de Deus, e esse testemunho não é visto só pela Sunamita, mas por todos aqueles que leem a Bíblia e conhecem a história de Eliseu. Sem dúvida, ele nos deixa um grande legado, uma grande herança espiritual, moral, espiritual, e até mesmo o registro da sua doença, na sua velhice, bem como a sua morte, nos ensina grandes lições. E nós vamos ver alguns dos milagres operados por Deus através do profeta Eliseu antes da sua morte. Passa a tela, por gentileza. Nós vamos, pode passar, depois eu volto à introdução dessa. Isso.
Vamos relembrar aí alguns milagres, não é? Não todos, mas a maioria deles nós estudamos aqui no programa. Então Deus operou muitos milagres através de Eliseu, abriu as águas do Rio Jordão, não é assim que ele pegou a capa de Elias, depois que Elias foi trasladado, sarou as águas de Jericó, que estavam impróprias para o consumo, amaldiçoou 42 jovens que foram mortos por 2 ursas, porque zombaram do profeta Eliseu, providenciou água para 3 reis e seus exércitos que estavam sedentos, caminhando 7 dias no deserto, prestes a perecerem de sede, multiplicou o azeite da viúva que pôde pagar a sua dívida e ainda viveu do resto, ressuscitou o filho da sunamita. Eu poderia até acrescentar mais um milagre aí, que ele também, orou, né, para que Deus desse um filho à sunamita, e depois, quando ele morreu, Deus o ressuscitou. Pode passar a tela, por favor? Tirou a morte da panela, você lembra, não é? Aquele caldo que os filhos dos profetas haviam preparado, e havia ervas amargas, ervas venenosas na panela. Ele colocou farinha e tirou o efeito do veneno daquela panela ou daquele caldo. Multiplicou pães para alimentar os filhos dos profetas, curou o general Naamã da sua lepra, não é? Quando mandou que ele tomasse banho e mergulhasse 7 vezes lá no Rio Jordão, fez o ferro do machado flutuar. Estudamos também essa história, extraímos muitas lições desse milagre operado por Deus através de Eliseu. Cegou os círios quando eles foram buscar o profeta, e depois devolveu-lhes a visão quando ele poupou ali o exército da Síria. E depois de morto, ainda ressuscitou um homem, né? Então, traz a tela, por favor. Estes são alguns, não estão todos aí, mas alguns dos muitos milagres operados por Deus através do profeta Eliseu. Mas é bom lembrar isso, não é? Quando nós falamos dessa herança que ele nos deixou, não nos deixou somente a herança no fato de haver sido um profeta, não só no fato de falar em nome de Deus, não só pelo fato de operar maravilhas, não só isso, mas pela sua vida íntegra, pela sua fidelidade para com Deus, pela sua dependência de Deus, nos traz um grande legado. Nós já citamos aqui que ele foi reconhecido como um santo homem de Deus, e eu poderia também lembrar daquela ocasião em que, mesmo depois que ele mandou que o general Naamã fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e Naamã volta para a casa do profeta com muitos presentes, e o que foi que o profeta fez? Ele rejeitou aquele presente, aquela oferta de Naamã, porque não era um homem interesseiro, não era um homem avarento, não quis aproveitar pelo fato de ser usado por Deus para fazer milagres, para ganhar dinheiro às custas dos milagres operados por Deus. Virtude essa que falta na vida de muitas pessoas. Permita-me abrir aqui um parêntese para explicar essa realidade, que às vezes alguém começa a ser usado por Deus, ele já quer tirar proveito disso, ele já quer tirar benefícios próprios. E naquela ocasião ele rejeita as ofertas, os presentes dados pelo general Naamã, porque ele não quis tirar proveito quando era usado por Deus. E essa é a razão pela qual Deus se utilizou desse profeta para fazer coisas extraordinárias, porque era um homem dedicado a Deus, cujo desejo era servir a Deus. Mas hoje nós vamos estudar sobre o final do ministério profético deste grande homem, que comparado com Elias, teve um final completamente diferente. Você sabe disso, você que conhece as Escrituras e você que é aluno dessa escola de profecia, você sabe disso. Elias não morreu. Elias foi trasladado, Elias foi levado ao céu no redemoinho, numa carruagem de fogo.
Mas Eliseu, de forma diferente, ele experimentou a morte. E a Bíblia vai deixar bem claro que antes da sua morte ele adoeceu e veio a morrer. É isso que nós vamos estudar hoje. Pode abrir a tela, por gentileza? Vamos para a introdução da nossa aula. Isso, diz assim a nossa introdução. Aí, claro, uma imagem meramente ilustrativa, como que o profeta Eliseu já velho, né? Já esperando o dia da sua morte. Diz assim: após um período de aproximadamente 50 anos de ministério profético, um ministério próspero, um ministério marcado por milagres, por intervenções divinas. Através deste profeta, Deus trouxe grandes benefícios a pessoas, a famílias e a nação de forma geral. Mas chegou a hora do profeta Eliseu ser recolhido para o celeiro celestial. E eu já quero aproveitar a oportunidade para dizer que a vida não termina na tumba fria. A vida humana não termina na sepultura. A morte é apenas o fim de uma vida terrena, de uma vida finita. Mas quando a pessoa morre, passa para o reino da imortalidade. Passa a desfrutar de uma vida agora infinita e imortal. Essa pergunta, né? Onde estão os mortos? Como estão os mortos? O que ocorre com o ser humano após a morte? Essas perguntas, essas dúvidas, que foi alvo de questionamentos desde os tempos mais antigos pelos filósofos, pelos pensadores, essas perguntas são respondidas na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos mostra claramente que existe vida após a morte, que a vida humana não termina na sepultura, que a vida humana não termina na tumba fria. Embora que, claro, humanamente falando, ali acabam-se os projetos humanos. Na morte, na sepultura, na tumba fria, termina-se uma vida finita. Mas a partir de então a pessoa dá início a uma vida infinita. E dependendo da sua escolha, ele vai para lugares distintos. Detalhes. Quero deixar muito claro aqui que Deus não irá decidir o futuro da nossa alma. Não, quem decide somos nós. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. E eu quero lhe responder: Deus vai fazer o que você quiser. Você é quem sabe onde quer passar a eternidade. A maior escolha da vida, a maior decisão que o ser humano faz nessa vida é onde eu vou passar a eternidade. Porque os destinos são diferentes. É como se, de forma figurada, ilustrativa, eu digo isso, é como se Deus tivesse entregue a cada ser humano uma passagem só de ida, essa passagem que dá direito à eternidade, e só existem dois destinos. E é como se você chegasse no guichê, falo de forma figurada, para ter direito a essa passagem e você tivesse que optar um dos dois destinos. Ou a salvação eterna ou a perdição, a condenação eterna. Esse destino quem decide somos nós. Quem vai para o inferno, ele vai para lá porque escolheu ir para lá. E quem vai para o céu é porque ele escolheu. É uma decisão pessoal, individual e intransferível. Vou repetir, pessoal. Cada pessoa toma a sua decisão individual. Ninguém vai decidir por ninguém, é intransferível. O pai não pode decidir pelo filho, nem o filho decidir pelo pai. Cada um vai decidir onde quer passar a eternidade. E claro, a vida deste homem íntegro, deste profeta, deste santo homem de Deus, que dedicou a sua vida para ser profeta, que abriu mão, olha que coisa interessante, abriu mão do seu trabalho, abriu mão lá da sua terra onde ele estava quando foi chamado por Elias, que estava trabalhando, né, na plantação com 12 juntas de bois, estava trabalhando na lavoura, na agricultura,
mas entendeu que o chamado para ser profeta era mais nobre, era mais importante do que a sua função que estava desenvolvendo, foi ser o servo de Elias, o discípulo de Elias, o homem que colocou água nas mãos de Elias. Aprendeu a servir a Deus e ao profeta Elias. E depois que Elias foi trasladado, foi o seu substituto, seu sucessor. E durante 50 anos da sua vida, experimentou coisas extraordinárias, experiências maravilhosas, mas chegou o tempo da sua morte. Mas detalhe, termina aqui na terra o ministério de um homem, de um profeta, mas não para sempre. Ele morreu e teve fim a sua vida terrena, seu ministério profético, mas ele continua vivo. De acordo com a Bíblia Sagrada, posso dizer isso. Ele fez uma boa escolha, ele preferiu servir a Deus. E com certeza, não é, foi levado ao seio de Abraão, porque é para onde iam as almas dos justos no Antigo Testamento, e hoje está com os salvos lá no paraíso. Não tenho dúvida disso, aguardando o dia da ressurreição. E é por isso que nós podemos dizer, nesse momento introdutório, com muita convicção, que ele foi recolhido ao celeiro celestial. Volta ao texto mais uma vez. E claro, quando eu digo que ele foi recolhido para o celeiro celestial, estou falando, claro, no Antigo Testamento, do seio de Abraão, que era o local onde iam as almas dos justos, conforme Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, mas foi para lá deixando um grande legado, uma grande herança espiritual, não apenas para os seus contemporâneos, para os israelitas que conviveram com ele, não só para as pessoas que viveram com o profeta Eliseu, mas principalmente para os filhos dos profetas e, por que não dizer, para cada um de nós. Porém, antes de sua morte, ele ainda profetizou para o rei Jeoás, dizendo que ele iria ferir os sírios, e mesmo depois de morto, Deus operou milagre através dele, pois um defunto foi lançado na sepultura de Eliseu, e ao tocar nos seus ossos, ressuscitou milagrosamente, conforme segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículos 14 a 25. Eu não poderia deixar de concluir esse assunto sobre a vida pós-túmulo, sobre a vida pós-morte, para lembrar que, infelizmente, é triste, é doloroso dizer isso, mas eu tenho que dizer. Com muita humildade eu digo isso. Pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade. De dizer que Eliseu foi recolhido ao celeiro celestial, como já falei, ao seio de Abraão, porque viveu para agradar e servir a Deus. Mas é claro que existem pessoas que preferem para um outro destino, né? Então, para os incrédulos, para os ímpios, para os pecadores, que no Antigo Testamento não serviram a Deus, ou no Novo Testamento que não creram em Cristo, infelizmente, o destino dessas almas é um destino de dores, de sofrimentos e de vergonha eterna. Quanto aos que já partiram, não compete mais a nós orar por eles, não compete mais a nós pregar ou ensinar para eles, porque isso é impossível, é uma situação irreversível. Mas falo para os que estão vivos, falo para os que me ouvem. Todos nós temos a oportunidade de decidirmos o futuro da nossa alma. E cabe a você e a mim, cabe a mim e a você, decidirmos onde nós queremos passar a eternidade. E que nós tomemos, façamos como o profeta Eliseu e muitos homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada, que possamos viver uma vida agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, para nós também, como Eliseu, sermos recolhidos ao celeiro celestial, para não irmos para um lugar de vergonha e de tormento eterno. Pode abrir a tela, por favor? Vamos ao texto bíblico. Diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença que morreu. Então observe que os grandes homens de Deus, traz a tela, os grandes homens, mulheres de Deus estão sujeitos
as enfermidades, as doenças, as dores. Talvez eu esteja sendo assistido aqui por pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, íntegros, santos, mas que estão também passando por momentos de enfermidades, de doenças. Os seguidores da teologia da prosperidade ensinam que o servo de Deus não pode adoecer. Eu não sei onde eles foram extrair essa doutrina, eu não sei. Porque na Bíblia não pode, não, na Bíblia não. Por favor, seja sincero. Você que defende a teologia da prosperidade, que diz que um crente não pode adoecer, e se ele adoecer, vão dizer que é falta de fé, ou está em pecado, ou está sendo afligido por Satanás. Você pode ter tirado essa doutrina de qualquer lugar, menos da Bíblia. Sabe por quê? Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar diversos exemplos de homens de Deus, pessoas íntegras que adoeceram. E eu vou dizer o texto bíblico. Você quer anotar? Anote aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, Isaías, capítulo 38, vai falar do rei Ezequias, que teve uma doença mortal. E só não morreu porque Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Quer ver outro exemplo? O profeta Daniel, capítulo 8, versículo 27 de Daniel. Outro exemplo é Epafrodito, Timóteo, Trófimo, que foram companheiros de Paulo. Você vai encontrar, por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 27. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Esses companheiros de Paulo, Trófimo, Timóteo, adoeceram. Estes e muitos outros exemplos bíblicos demonstram claramente que um servo de Deus pode sim vir adoecer, padecer necessidades, padecer privações, enfrentar momentos de dores, de doenças, de enfermidades. Você talvez já teve a oportunidade de ir a um hospital ou à casa de um irmão ou irmã que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas adoeceu. Todos nós estamos sujeitos às enfermidades. E o profeta Eliseu, que foi poderosamente usado por Deus, Deus permitiu que sobreviesse uma doença, uma enfermidade, e ele veio adoecer. Volta o texto mais uma vez. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Era uma doença incurável. É muito possível que ele já tivesse em média 80 anos de idade, mais ou menos. E antes da sua morte ele recebe a visita de um rei. Olha que coisa extraordinária. Como é bom ler a Bíblia. Como é bom ler a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, mais a gente fica maravilhado com a Bíblia Sagrada. E aquele profeta, aquele homem de Deus recebeu uma visita nobre, uma visita ilustre. Quem foi? O rei Jeoás. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, ou seja, foi lá na casa dele, fez uma visita, chorou e disse assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Quem foi o rei Jeoás? Jeoás foi o 12º rei do Reino do Norte. Ele era filho do rei Jeoacás. Ele reinou 16 anos em Israel. Mais ou menos entre os anos 798 a 782 a.C., e como os demais reis de Israel, não é? Porque todos os 19 reis do Reino do Norte foram maus, ele também foi um mau rei. Jeoás foi um mau rei. A história do reinado desse rei, não é? Está, se você quiser conhecer melhor, você pode ler no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículos 10 a 25. E apesar de ele não ser um bom rei, apesar de ele ser considerado um dos reis maus, perversos, né? Idólatras, ao menos ele respeitava
a autoridade do profeta Eliseu, né? Nós vamos perceber que, diferente de Acabe, que chamou Elias de perturbador de Israel, o profeta Jeoás vai chamar Eliseu de meu pai. Que coisa interessante, né? Ele vai chamar o profeta Eliseu de meu pai. Volta o texto mais uma vez. Veja aí, ele vai dizer assim, meu pai, 2 vezes. E ele vai dizer assim, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que coisa interessante, né? Então ele disse assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É como se ele, mesmo sendo um mau rei, mesmo não sendo um rei piedoso, mas ele reconheceu a autoridade de Eliseu, do profeta Eliseu, diferente de Acabe, que chamou Elias de perturbador de Israel. O que foi que fez o rei Jeoás? Ele disse que Eliseu era seu pai, claro, não era filho biológico, claro que não, mas ele reconheceu a autoridade. E é interessante que ele vai dizer assim, volta o texto mais uma vez, ele vai dizer assim, carros de Israel e seus cavaleiros. E eu tive o cuidado de ler esse texto em outras versões, para nós fazermos uma comparação. Então, por exemplo, na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer assim, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Na nova versão internacional, que é conhecida como NVI, ele vai dizer assim, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então, o rei Jeoás sabia disso, até o rei Jeoás, que era um rei ímpio, sabia que a partida do homem de Deus, de Eliseu, era uma perda para toda a nação. E você sabe disso, que existem pessoas que passam pela terra, que a sua morte, a sua partida, né, são pessoas que deixam um grande legado, são pessoas que deixam para nós grandes lições e que a sua partida causam tristezas para nós. Você sabe disso. Existem pessoas que quando morrem, todos nós lamentamos pela pessoa que ele foi, pelo legado que deixou, pelos benefícios que ele trouxe. Inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, ele vai dizer assim, que houve homens que esse mundo não eram dignos. E eu vou dizer que Eliseu era um homem assim, que a sua partida trouxe dor, sofrimento, tristeza para uma nação. A nação inteira perdeu quando aquele homem partiu e o rei Jeoás reconheceu isso. Mas Deus ainda quis usar o profeta Eliseu para falar com o rei Jeoás. Pode passar o texto, por favor. Diz assim, Eliseu lhe disse assim, toma um arco e flechas, disse ao rei Jeoás, né? E ele foi, tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. É como se ambos, tanto o rei como o profeta Eliseu, mesmo velho, acamado, pegasse ali o arco e a flecha. Havia uma mensagem ali. Esse arco e flecha tinha uma representação profética. Deus estava usando um instrumento de guerra, o arco e flecha, para trazer uma profecia para o rei Jeoás. Tinha uma mensagem de Deus. O homem estava velho, acamado, esperando a morte, mas ainda tinha uma mensagem de Deus para o rei Jeoás. Pode passar a tela, por favor. Aí diz assim, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Traz a tela. Você sabe disso, que diversas vezes houve guerras, houve batalhas e houve conflitos contra a Síria. Inclusive, um dos últimos programas que nós estudamos, que foi aquele período do estado de sítio, lembra disso? Que as mulheres, a fome era tão grande em Samaria, que as mulheres estavam combinando entre si para comerem seus próprios filhos. Não foi a Síria, não foi Ben-Hadad, o rei da Síria, que havia sitiado a cidade de Samaria, sitiado a nação de Israel. Então, Deus agora estava se utilizando do profeta Eliseu para falar que aquele ato de lançar a flecha, aquilo era profético.
Era Deus se utilizando de um instrumento de guerra para profetizar que daria a Jeoás o direito de pelejar e de prevalecer contra a Síria. Volta o texto mais uma vez. Então, aqueles dois homens, como que de um lado e de outro, pegando ali no arco, na flecha. E o profeta diz: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até a Feca. A Feca é uma cidade. Até os consumir. Qual era o desejo de Deus? É que Jeoás fosse esse instrumento pelo qual viesse castigar, ferir, derrotar, destruir os sírios. Mas o que foi que faltou em Jeoás? Faltou fé. Ele não entendeu o significado, o que Deus queria dele. Deus tinha uma missão, Deus tinha um propósito, mas exigia fé. Pode passar o texto, por favor. E disse mais: toma as flechas. Isso é Eliseu dizendo ao rei Jeoás. E tomou-as, então disse ao rei de Israel: fere a terra. Como que diz assim: lance as flechas. Vai ferindo a terra. E ele começou agora a lançar e feriu 3 vezes e cessou, parou. Sabe o que ele deveria fazer? Lançar todas as setas, porque era profético. Deus estava se utilizando de uma profecia através daquela flecha. E o que ele deveria fazer? Deveria lançar todas as flechas, todas disponíveis, lançar a terra, porque aquilo era profético. Era como se dissesse assim: Deus vai me usar para destruir os sírios. Passa o texto, por favor. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, ou seja, Eliseu disse assim: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Como que diz assim: por que você só lançou 3 flechas? Por que você não lançou 5 ou 6 vezes? Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então é como se a profecia ainda estivesse de pé. Você vai ser um instrumento de Deus para ferir os sírios, mas somente por 3 vezes, porque você só lançou 3 flechas. Você deveria ter lançado mais. Passa o texto, por favor. Nós vamos dar uma pausa. Traz a tela, deixa eu explicar algo. Nós vamos dar uma pausa nesse diálogo, nesta ocasião desta profecia, através de um símbolo, através de uma representação física, que era o arco e a flecha, porque estamos dando continuidade ao texto bíblico. Vamos falar sobre a morte de Eliseu, vamos falar sobre o que ocorreu após a morte de Eliseu e vamos falar sobre o cumprimento dessa profecia de que o rei Jeoás iria ferir os sírios. Vamos voltar porque estamos acompanhando o texto bíblico. Então, o que é que o texto bíblico vai dizer? Abre a tela, por favor, nos versículos 20 e 21. Depois morreu Eliseu, não sei ao certo quanto tempo depois, mas ele morreu e o sepultaram, né? Como sepultava qualquer judeu daquela época, ele foi sepultado. E tempos depois que o profeta Eliseu havia sido sepultado, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. No início do ano veio mais uma guerra, uma batalha. Agora os moradores de Moabe, os moabitas, vieram lutar contra Israel. E sucedeu que, enterrando eles um homem, ou seja, ia os israelitas levando o homem para a sepultura, iam levá-lo lá para sepultá-lo, eis que viram um bando, ou seja, viram os soldados, e com medo da guerra, com medo dos soldados, eles não chegaram a sepultar o homem. Lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Jogaram lá às pressas, as carreiras, com medo da guerra, com medo do exército inimigo, lançaram o homem aonde? Na sepultura de Eliseu. Possivelmente anos depois, porque já estavam só os ossos, né? Só estava agora o esqueleto do profeta. E o que acontece? Caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que coisa interessante. Traz a tela. Acredito que aqueles homens tiveram um susto muito grande, porque foram levar o defunto, foram levar um homem morto. Quando viram os soldados lá de Moabe, tiveram medo, lançaram aquele homem na sepultura de Eliseu. Daqui a pouco o homem também sai correndo. Quando o homem toca nos ossos de Eliseu, ele revive. E qual é a grande lição que Deus quer deixar para nós?
que ele é poderoso para fazer milagres, até mesmo através de coisas que nós nem imaginamos, através dos ossos de um homem de Deus. Eliseu havia morrido, só estavam ali os seus ossos, e claro, ninguém quer aqui, de forma alguma, usar esqueleto de ninguém para fazer amuleto de sorte, claro que não, mas nós estamos falando do poder de Deus, que operou milagres, sinais, milagres, maravilhas extraordinárias durante a vida do profeta. E mesmo depois que o profeta morreu, que estava só os ossos, Deus disse assim: eu ainda vou fazer milagres através dos ossos de Eliseu. Não foi Eliseu que fez, quem fez foi Deus, mas através dos ossos do profeta. Então esse Deus que chama a existência aquilo que não existe, que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Veja que coisa maravilhosa. Você sabe o que é que Deus está ensinando? Não sabe não? Eu vou dizer. Deus estava dizendo assim: Eliseu está morto, mas eu estou vivo. O homem que fez milagres morreu, mas eu continuo fazendo milagres. Era isso que Deus queria ensinar. É claro que a morte de Eliseu trouxe uma tristeza profunda para a nação, porque eles não perderam só um profeta, eles perderam alguém que era usado por Deus para fazer milagres. Mas Deus disse assim: ele morreu, mas eu estou vivo. Eu continuo fazendo milagres. Eu continuo sentado no trono. Eu continuo fazendo coisas extraordinárias. E Deus achou por bem fazer através dos ossos de Eliseu. Ele morreu, mas deixou o legado. Ele morreu, mas deixou uma história. Ele morreu, mas mesmo depois de morto, Deus ainda honrou o nome do profeta. Deus ainda estava honrando o nome do profeta, mesmo que estivesse ali somente os ossos. Vamos voltar ao texto para nós concluirmos. Passe o texto, por gentileza. Agora vamos ver o cumprimento da profecia. Aquela profecia através do arco e flecha. Diz assim: e Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O que é que eu aprendo aí? Que o rei Jeoás, traz a tela? Não, traz a tela, por favor. Que o rei Jeoás não destruiu por completo os sírios, mas ao menos feriu 3 vezes, porque ele só havia lançado 3 flechas. Lembra disso? Feriu ao menos 3 vezes e pôde recuperar as cidades. Então, aquela profecia do homem de Deus, ela se cumpriu. Eliseu morreu, mas a profecia estava de pé. Eliseu morreu, mas a palavra de Deus teve que se cumprir. Eliseu não viu o cumprimento da profecia, mas ela se cumpriu, mesmo depois da morte de Eliseu. Então, mesmo depois de morto, olha que lições maravilhosas nós podemos aprender. Mesmo depois da partida de Eliseu, Deus cumpre a sua palavra, não deixou as palavras do profeta, mesmo idoso, mesmo velho, não deixou ela cair por terra. Ele não viu o cumprimento, mas a profecia se cumpriu, e Deus achou por bem honrar o profeta de uma forma tão extraordinária, que mesmo depois que o profeta estava morto, Deus fez o milagre através de Eliseu. Alguém tocou nos seus ossos e reviveu. Eu quero concluir o programa hoje dizendo que o final do ministério de Elias foi diferente do final do ministério de Eliseu. Elias foi trasladado, foi levado ao céu no redemoinho, numa carruagem de fogo, não viu a morte. Eliseu adoeceu e morreu. 2 profetas, mas com 2 fins diferentes. Deus achou por bem tomar Elias para si, mas achou por bem permitir que Eliseu morresse. E eu posso dizer que o final de todo salvo será ou como o de Elias ou como o de Eliseu. Muitos dos salvos terão uma experiência de Eliseu. Vão experimentar a morte. Vão descer à tumba fria. Serão sepultados. Irão ressuscitar no último dia. E outros terão um final como Elias. Não vão morrer. Não vão experimentar a morte, porque serão trasladados. No capítulo 15,
versículos 51 e 52 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, fazendo aqui uma contextualização, fazendo uso dessa carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, com a experiência de Elias e Eliseu. Eu posso dizer assim, nem todos vamos morrer, porque muitos serão arrebatados vivos como Elias. E aqueles que morrerem como Eliseu, no dia da volta de Cristo, onde ressuscitar, em corpos gloriosos, imortais e incorruptíveis, e juntos estaremos com o Senhor nos ares. Eu não sei se você terá a experiência de Elias ou se terá a experiência de Eliseu. Não importa como sejamos levados para o reino da imortalidade. O mais importante é partirmos dessa vida, ou através da morte, ou através do arrebatamento, com a certeza da nossa salvação.